Quando é que a Ilha da Madeira foi descoberta? Ao que se deveu o nome de Funchal para a capital da Madeira? Que locais e atividades podemos fazer no Funchal? Que histórias existem à volta do vinho da Madeira? E que lendas existem? Isso é o que vamos saber neste novo episódio de Portugal das Histórias, por isso vem daí, vamos descobrir juntos. Registros do século XIV relatam o avistamento de uma ilha denominada Legnam, que se acredita ser a Ilha da Madeira. Constam de uma carta de Dulcer, de 1339, e de um esboço de Medici, em 1370, uma vez que abundava o arvoredo nesta ilha atlântica. O descobrimento do arquipélago da Madeira surge no decorrer de uma manobra geoestratégica de expansão do território português, da fé católica e desenvolvimento da economia do reino. No ano de 1418 é descoberta a ilha de Porto Santo e são avistadas as restantes ilhas, que viriam a chamar-se Arquipélago da Madeira, sendo estabelecida no ano seguinte. O povoamento da Ilha da Madeira foi iniciado por volta do ano de 1425, tendo como povoadores portugueses do norte de Portugal e do sul da cidade do Algarve. Mais tarde, as ilhas são doadas ao infante Dom Henrique e estabelecidas capitanias sob a alçada de capitães donatários. Os descobridores do arquipélago, João Gonçalves Jarco, com a capitania do Funchal, Tristão Vaz Teixeira, com a capitania do Machico, e Bartolomeu Perestrelo, com a capitania do Porto Santo. As primeiras produções e exportações da Ilha da Madeira foram o trigo, o açúcar e o vinho. O açúcar tornou-se o ouro branco, permitindo trocas comerciais com todos os pontos de comércio marítimo, dando entrada à arte flamenga, alfaias litúrgicas e muita pintura. O arquipélago da Madeira desenvolveu-se através da produção agrícola e como ponto obrigatório de paragem nas rotas comerciais. A partir de 1470, a exportação do açúcar torna-se predominante, deixando o trigo como produção interna para a população. No entanto, a partir do século XVIII, o vinho da Madeira começa a ganhar relevo nas rotas comerciais marítimas. O nome da cidade do Funchal deriva da planta Fuaniculum vulgare, a planta do funcho, e relatos da época indicam-nos que, ao desembarcar na ilha, a primeira visão foi a de um vale denso em arvoredo e em funcho, planta essencial na gastronomia e doçaria regional. O desenvolvimento do Funchal permitiu que rapidamente este passasse de paróquias autónomas a vila e posteriormente a município, sendo elevado à cidade em 1508. Em 1835, devido ao crescimento e ao grau de prosperidade, a cidade de Funchal desenvolveu-se até aos limites que tem hoje, sendo limitada pelos concelhos de Santana, Câmara de Lobos e Santa Cruz. Mas que locais podemos visitar e que atividades temos para apreciar? O Funchal é único pela sua diversidade, desde o mar à serra, das frutas às flores e dos bordados aos carros de cestas. Tudo isto influenciado pelo seu clima tropical, que permite produções e atividades ímpares. No século XX, a ligação entre o Funchal e o monte era realizada por um comboio a vapor. As suas viagens constituíam-se como uma experiência memorável para quem visitava e as memórias dessa época continuam presentes no imaginário da cidade. Passado quase um século, existe outra forma singular de chegar ao monte, que é através do teleférico. A construção desta atração foi um processo pioneiro, uma vez que está implantado parcialmente em ambiente urbano, sobrevoando algum edificado da cidade. O percurso permite observar a cidade de uma perspectiva única, iniciando-se a viagem com a paisagem da malha urbana, sendo substituída aos poucos pelos montes e vales verdejantes, tendo como pano de fundo a Baía Funchalense. A viagem termina num cenário encantador, numa das zonas mais emblemáticas do Funchal, repleta de história, onde se pode visitar várias atrações que enriquecerão a passagem por esta localidade. Estas variam desde a Igreja do Monte, onde se encontra o túmulo de Dom Carlos I, o último imperador da Áustria, até ao Jardim Tropical Monte Palace, ou o Parque Municipal, onde pode apreciar a paisagem verdejante, passando pelo mirador para a Baía. É ainda possível experimentar os tradicionais carros de cesto, que irão proporcionar momentos de verdadeira emoção e adrenalina. Estes famosos carros de cestos constituem uma das atrações mais conhecidas da cidade e são produzidos artesanalmente com vimes e madeira, e dispõem de 2 lugares sentados.
São conduzidos e controlados por 2 carreiros, trajados de brancos, com chapéu de palha na cabeça, que, com perícia, utilizam as próprias botas, com grossas solas de borracha, como travões. A viagem entre o Monte e Funchal, ou seja, a localidade do Livramento, desenvolve-se num percurso de 2 km e efetua-se em 10 minutos, proporcionando aos seus utilizadores momentos de pura emoção. Eu tive o prazer de visitar o Funchal e confesso que viajei tanto no teleférico como nos carros de cesta e foi muito, muito divertido. A viagem no teleférico é um bocadinho atemorizante porque aquilo é realmente muito alto, mas a vista a paisagem é maravilhosa. Relativamente aos carros de cesta, eles vão mesmo muito rápidos e é muito engraçado. Mas vamos agora para algumas curiosidades relativas ao vinho da Madeira. Então, a celebração da independência dos Estados Unidos da América em 1776 foi celebrada com um cálice de vinho da Madeira, provavelmente por ser o vinho favorito de Thomas Jefferson. William Shakespeare fez referência ao vinho da Madeira na obra Henrique IV, onde Falstaff é acusado de trocar a sua alma por uma perna de frango e um cálice de vinho da Madeira. Outro caso data de 1478, na condenação à morte de George de York, irmão de Eduardo IV de Inglaterra, que alegadamente escolheu morrer dentro de um tonel de vinho da Malvasia. O período de envelhecimento do vinho determina a qualidade de uma madeira, que é classificado de acordo com os anos de envelhecimento, 5, 10 e 15 anos. Os melhores vinhos da Madeira são aqueles que provêm das vinhas plantadas nas zonas de menor altitude. Já os vinhos de gama mais baixa são comercializados sem indicação da idade. Além das extraordinárias qualidades relativamente aos aromas e sabor do vinho da Madeira, este generoso possui uma longevidade pouco comum. O Madeira é praticamente eterno, pois passados muitos anos após o seu engarrafamento, as suas características permanecem inalteradas. E vamos agora às lendas da Madeira. Temos 2 lendas, temos a lenda do pirata condenado e a lenda de Arguim. Vamos começar com a lenda do pirata condenado. O amor originou esta lenda na Madeira. No tempo em que a ilha era aterrorizada por piratas, terá vivido o jovem Cambaral, o mais temido de todos os corsários. Os seus permanentes ataques à Ponta do Sol e à Ribeira Grande, a sul do arquipélago, levaram o senhor daquelas terras a capturá-lo. Após repetidos confrontos, Cambaral é encontrado à beira da morte com sérios ferimentos. O fidalgo leva-o então para a sua casa para que recuperasse antes de ir à forca, deixando aos cuidados da própria filha, Leonor. É então que o inesperado acontece. Os 2 jovens apaixonam-se. Já recuperado e a poucos dias de ser enforcado, o pirata propõe à sua amada fugir. Na noite combinada, Leonor vai ter com ele à ponte sobre a ribeira de Ponta do Sol, só que os 2 são surpreendidos pelo pai que fora avisado. Cego pela raiva que sentiu, o pai magoado corta as cabeças dos 2 amantes de um só golpe. História trágica de amor. Vamos agora à lenda de Arguim. No dia em que a Madeira emergiu dos mares, uma outra ilha atlântica, conhecida por Arguim, que se situava ligeiramente a norte da primeira, submergiu. D. Sebastião não teria perecido na Batalha de Alcácer Quibir, teria sido derrotado pelos mouros e fugira para uma ilha no oceano que seria Arguim. Todavia, na rota para esse local lendário, ele passara pela Ilha da Madeira, tocando o Cabo do Guarajau. Na rocha mais saliente para o mar, espetou com todas as suas forças a sua enorme espada, que aí ficou cravada e encantada. A espada do rei ali ficou a aguardar que um dia ele retornasse para a reconquista da terra portuguesa, que em pouco tempo foi submetida aos Filipes de Castela. D. Sebastião passara a viver em Arguim, em castelos de ouro e marfim, guardado à porta por um leão. Este estilo de vida pacato entediava-o e este adormecia no doce regaço de ninfas e fadas. Posto isto, há muitos anos, uma caravela ida do continente em demanda da Ilha da Madeira teve à proa a Ilha de Arguim, que emergiu subitamente. A caravela, que transportava alguns jesuítas com destino ao Brasil, atracou no seu ancorador. Os mais afoitos saíram de bordo numa chalupa que rumou a direção à praia, e qual não foi o seu espanto quando descobriram que os calhaus da praia eram compostos de ouro puro e a areia era constituída por pedrarias e marfins. Os navegadores subiram então uma encosta onde esperavam encontrar novos deslumbramentos quando a ilha submergiu arrastando para as águas do Atlântico.
No fundo do mar existia outro mundo com flores de uma beleza estranha e peixes belíssimos. Os navegadores assistiram a uma audiência da nova corte de Dom Sebastião numa cerimónia que lhes foi dedicada com todos os detalhes das festas de Paço Real. Quando a recepção terminou, a ilha emergiu e todos puderam regressar à praia com promessas de regresso. A embarcação foi aportar na Ilha da Madeira, onde os navegadores contaram aquilo que viram e anunciaram que, quando Arguim voltasse para sempre à superfície, a Madeira desceria aos abismos marinhos, desaparecendo para sempre do mapa. O dia do regresso de Arguim dar-se-ia quando o moço rei quisesse voltar a recolher a sua espada ao cabo do Garajau para guerrear os ocupantes filipinos. Diz-se ainda que numa outra viagem, outra caravela carregada de mantimentos oriundos de Lisboa e com destino à Madeira atravessou uma dura tempestade perto de Arguim. Houve necessidade de lançar no mar toda a carga, quando de repente a nau voltou a equilibrar-se numa surpreendente quietude. O capitão mandou observar o mar e alguns homens que tiveram coragem de mergulhar contaram atónitos e temerosos que haviam visto uma cidade onde as pessoas recebiam em festa os sacos de mantimentos que vagarosamente iam descendo da superfície. Ali seria Arguim. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre a Ilha da Madeira, sobre a cidade do Funchal. Espero que também tenham tido deleite nestas lendas e até uma próxima num outro Portugal em Histórias. Beijos, até à próxima.